Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Gil e Tchela Cast, um novo projeto que estamos implementando visando tratar de diversos temas na seara tributária, empresarial e muito mais. Eu me chamo Gabriela Pestano, sou advogada e trabalho na gestão e desempenho do escritório Gil e Tchela. Essa série que inicia hoje é a nossa série técnica, que nós traremos um conteúdo muito relevante, que é a reforma tributária. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui dois convidados altamente qualificados. Iniciando pelo Felipe Cornelli, que é coordenador jurídico e comercial no escritório Gil e Tchela, é advogado, mestre em Direito e especialista na matéria tributária, né? E vem estudando aí nos últimos anos muito acerca dessa reforma que agora a gente vai ver aí implementada. Temos também a Ana Paula Griselli, advogada no escritório Gil e Tchela, também especialista em matéria tributária e técnica contábil, que está acompanhando de perto essa matéria e vai trazer hoje para nós os seus principais insights. Temos com a gente também o Rafael Dil, sócio fundador do escritório Gil e Tchela, que com a sua ampla experiência, né, em matéria tributária vai conseguir trazer para a gente um paralelo das mudanças que já aconteceram no direito tributário ao longo dos últimos anos, trazendo insights sobre como se deu na prática essas mudanças, conseguindo fazer esse paralelo entre a teoria e a prática. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. É uma honra a gente estar reunido nessa tarde. E é um momento especial porque a gente está gravando esse programa aqui no estúdio da PUC, onde eu estudei. Eu fiz a minha formação acadêmica aqui, inclusive um pouquinho antes da gente iniciar esse programa, eu passei ali no prédio e me lembrei dos meus primeiros anos aqui, estudando na década de 90, e pensei que tudo que eu estudei agora, diante dessa reforma tributária, tudo vai ser alterado. E para vocês terem uma ideia da relevância desse assunto, tanto o Felipe, tanto a Ana, tanto tu, né, Gabi, nós estudamos todo o arcabouço da legislação tributária com base na Constituição Federal de 1988. E agora, nos próximos anos, uma reforma tributária vai mudar totalmente o regime tributário. Ela não muda alguns aspectos, ela muda o direito tributário de forma radical. Então, eu acho que é um tema extremamente importante, não só para nós, profissionais do direito, mas para os nossos clientes, para as empresas, para os contribuintes, que seguramente vão ser onerados com essa reforma tributária, a chamada reforma tributária do consumo, é uma das características que o Felipe em seguidinha vai abordar. Então, seguramente não será possível esgotar toda a complexidade dessa reforma tributária. O próprio texto, né, que regulamenta a reforma tributária é um dos textos mais longos da história legislativa do Brasil. A emenda constitucional publicada no ano passado contém mais de 100 artigos. A lei complementar recente, né, publicada agora em janeiro, a lei complementar contém mais de 240 artigos. Então, assim, é um corpo de legislação extremamente exaustivo para se estudar e bastante complexo. Então, assim, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo agora perguntando para o Felipe, né, Felipe? Assim, se a gente pudesse colocar de forma um pouco assim mais ampla, quais seriam as principais alterações que a reforma tributária traz? Quais seriam os pilares da reforma tributária? Perfeito. Rafael, até um ponto que é importante a gente destacar, né? Aí eu acho que tu trouxe muito bem, que a gente está tendo uma virada paradigmática, talvez similar ao que a gente teve só em 1965. Lá com a emenda 18 de 65, a gente teve uma reestruturação de todo o sistema tributário, que depois se redundou no Código Tributário Nacional de 66. Desde lá, a gente não via nada similar. Claro, teve a Constituição de 88, que fez toda uma federalização, uma divisão dessas bases tributáveis entre impostos dos estados, União e municípios. Teve um foco muito forte em federalismo e em municipalização, para dividir toda essa questão de poder e de arrecadação, para que houvesse efetivamente uma autonomia financeira de municípios e estados, para que a gente tivesse uma federalização saindo de um estado unitário que existia anteriormente. E desde a Constituição de 88 para cá, a gente tinha alterações, sim, houve inúmeras emendas à Constituição nesse período, mas nenhuma tão significativa como a gente está vivenciando agora. Essa reforma, ela vai alterar, inclusive, a própria forma de divisão que a gente tinha das competências tributárias. A gente tinha a competência da União, dos estados e dos municípios no que diz respeito a impostos. A partir de agora, a gente tem um tributo que ele não é mais de estado ou município. Ele é do estado e do município, que é o IBS. E foi criada a CBS também para substituir
outros tributos, sem falar do imposto seletivo e outros tributos que surgem também dentro desse cenário, como, por exemplo, a própria contribuição estadual sobre produtos primários e semi-elaborados, dentre outras alterações que sobrevieram também por meio dessa emenda à Constituição e atos normativos que vieram logo na sequência. Então, se a gente pega a emenda, ela vai ter várias previsões que vai ter que existir uma lei complementar. Lei complementar regulamentará. Lei complementar regulamentará. Parte dessa regulamentação veio por meio da Lei Complementar 214. E parte dessa regulamentação ainda vai vir via lei complementar que será editada pelo PLP 108, que ainda está em tramitação do Congresso Nacional, que vai tratar um pouco mais a respeito de processo administrativo, mais sobre o comitê gestor, desdobrar algumas coisas mais. Felipe, mas só um adendo assim, para quem está nos escutando e não está muito familiarizado ainda. O que o IBS e o ICMS estão substituindo? Perfeito. Ótima pergunta, Gabriela. Basicamente, o que a gente vai ter é que a gente vai ter uma substituição de alguns tributos. A gente tinha o PIS e a COFINS, que vão parar de existir em 2027 para serem substituídos pela CBS. A gente vai ter o ICMS e o ISS, que vão ter um longo regime de transição, até que a gente tenha uma substituição deles pelo IBS, que vão ser um tributo que vai ser unificado e vai ser gerenciado pelo comitê gestor. A gente vai ter o IPI, que ele seria extinto, mas não foi, e ele fica com uma alíquota zero, exceto para os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Então, continua convivendo o imposto seletivo, o imposto do pecado, com o IPI. E a gente tem alguns outros tributos sendo alterados nesse cenário, IPVA, IOF, alguns tributos que são alterados em certa medida dentro desse cenário. Então, dentro desse contexto, né, a gente percebe que vai ter uma alteração significativa para as empresas que têm que se preparar para esse novo cenário, que é um cenário de transição, um cenário em que regimes estarão funcionando ao mesmo tempo, ICMS, ISS, PIS e COFINS, CBS e IBS. PIS e COFINS, tudo bem, eles saem em 2027, mas logo na sequência permanecem nesse regime de transição, convivendo regimes distintos, com bases de crédito distintas, com bases de débito distintas, com provavelmente obrigações acessórias distintas, que vão exigir das empresas adaptações monumentais, alterações significativas em todos os setores da empresa. E fazendo gostaria de pontuar um aspecto importante, assim, até para passar para a Ana agora, que muitas pessoas não se deram conta que a reforma tributária já começou. Porque no momento que a emenda constitucional já está válida, nós já temos uma lei complementar com um texto extremamente exaustivo e complexo, né, Felipe? A reforma tributária ela já está em vigor. Ano que vem nós começamos um período de transição, né, Ana? Então, qual seria, na tua visão, assim, os principais desafios nessa transição? Até porque, como o Felipe bem pontuou, nós vamos ter dois sistemas convivendo simultaneamente, até que o novo regime entre 100%, né, em efetiva aplicação lá em 2033. Mas até mesmo o próprio legislador previu esse longo período de transição, porque não bastaria 90 dias ou mesmo o princípio da anuidade, como a gente normalmente está acostumado, né, nas mudanças tributárias no atual sistema. O legislador previu, na verdade, alguns anos de transição. Como é que tu encara essa transição e essa convivência simultânea dos dois sistemas em paralelo? Vai ser um período muito importante, Rafael. Isso me permite, antes de passar e responder exatamente essa pergunta, eu vou fazer uma pequena contribuição em relação a esse panorama que o Felipe passou, porque o nosso sistema tributário atual, ele é da década de 60, como bem referido por vocês, então, e ele é marcado pela onerosidade, complexidade, né, ineficiência. E uma coisa que era muito esperada era a reforma tributária, então, que a gente tem agora. E apesar das críticas, então, que a gente conseguiu acompanhar a respeito do processo de votação, e ainda tenhamos algumas dúvidas a respeito da efetividade desses mecanismos novos que foram introduzidos, a gente tem uma única certeza, né, que é quão necessária era essa reforma tributária para atender à realidade socioeconômica do país, né? E nesse contexto, eu acho bastante importante falar de alguns dos pilares que a reforma tributária, né, apresenta, né, de forma, né, um pouco superficial ainda, né, claro, para não tornar algo denso, mas eu acho importante a gente destacar, por exemplo, que a reforma tributária, para combater essa ideia de complexidade, ela veio com um pilar, né, de complexidade, então ela veio com um pilar de simplicidade. E exatamente como tu falou, Rafael, a gente estava esperando algo mais simples e a gente tem agora uma legislação extremamente densa, né?
Mas ela vem com essa ideia de simplicidade, principalmente com a introdução do IVA, né? Um imposto, né, único, que veio com essa ideia, então, de simplificar o sistema tributário. E a gente tem essa simplicidade como uma ideia, mas a gente ainda está com uma certa dificuldade de conseguir visualizar isso. É claro, a gente vai ter um sistema de transição agora, um período longo de transição que a gente vai poder acompanhar de perto para ver o que realmente vai acontecer. Além dessa simplicidade, eu acho bastante importante a gente pontuar que ela vem também com esse ideal de neutralidade, que é essa questão, então, da carga tributária não influenciar, não gerar prejuízo também, não influenciar em decisões econômicas, né? Só que, ao mesmo tempo que ela apresenta esse pilar, ela também vem com dispositivos de redução de carga tributária, de alíquota, na verdade, para determinados setores. E, além disso, também apresenta algumas vedações de crédito. E esses dois cenários, eles acabam fragilizando essa questão da neutralidade. E outro ponto muito importante, que eu tenho certeza que a gente vai aprofundar no diálogo, é a não cumulatividade, né? Que ela ganha um grande destaque, porque a não cumulatividade não é novidade, mas ela sofreu uma mudança significativa, que chama muito atenção nesse momento, porque a gente já tem a não cumulatividade prevista na Constituição, mas a gente tem agora uma mudança, né? Agora a não cumulatividade, esse direito de crédito, está vinculado ao pagamento do tributo, e isso vai gerar uma repercussão muito grande, chama muito atenção, todo mundo já está bem preocupado em relação a isso, porque vai exigir realmente uma adaptação muito grande nesse primeiro momento. Especialmente de sistemas, né? Exatamente. É uma reforma que depende altamente da tecnologia para que ela funcione como esperado. Eu tenho minhas críticas com relação à simplicidade, porque eu acho que antes dela se tornar de fato simples, ela vai complicar a vida das empresas e dos contribuintes até que ela seja definitivamente implementada e sedimentada. Até mesmo porque o regime atual, no meu ponto de vista, embora ele contenha muitas falhas, a gente sabe disso, a gente não pode esquecer que tanto a legislação do PIS e da COFINS, como a legislação do imposto de renda, elas sofreram alterações, mas ao mesmo tempo elas sofreram uma espécie de uma pacificação de algumas questões fundamentais pelos tribunais superiores. Então existe aquela corrente que entende que uma legislação tributária, quanto mais antiga, mais segurança jurídica ela traz, especialmente no Brasil, que a gente vivencia muita judicialização dos temas. Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso da não cumulatividade do PIS e da COFINS, que se iniciou lá em 2002, 2003, com a 10637, 10833, na verdade demorou praticamente 20 anos, até um pouco mais, para que o STJ finalmente se pronunciasse sobre o conceito de insumo, o conceito de essencialidade, qual item eu posso ou não posso tomar crédito. E agora a gente vai extinguir o PIS e COFINS, né? Vamos substituir pelo CBS. E assim a gente pode citar vários exemplos, né? Da década de 80 para cá, quantos temas acabaram terminando no tribunal, no STJ, no Supremo, a própria tese do século, quanto tempo o Supremo demorou para definir o conceito de faturamento, por exemplo, uma coisa singela, mais de 20 anos. Então, nesse aspecto, como há uma mudança de paradigma radical e uma legislação que quem teve sucesso profissional nesse modelo, talvez não vá ter sucesso profissional no novo modelo. Não é garantido porque é um modelo realmente novo. Então, é um desafio para todos os profissionais da área, para os empresários. O nosso escritório, graças a Deus, vem se preparando muito bem para esse desafio. Nós temos 50 profissionais que atuam com foco na área do direito empresarial tributário há muitos anos. O meu sócio Gilberto, que não está participando hoje, tem mais de 40 anos de experiência. Eu comecei no escritório de advocacia em 93. Então, tudo isso para dizer que eu acho que, ainda que se almeje uma simplicidade, as empresas vão enfrentar muita complexidade nesses primeiros anos. E os consultores tributários vão ter muito trabalho. Isso eu tenho certeza, nós vamos ter muito trabalho pela frente. Com certeza. Se eu posso pegar um gancho também a respeito da questão própria de simplicidade, aí também pegando a questão própria do volume que essa emenda à Constituição teve, depois a Lei Complementar 214, que se a gente pensa a rigor, nós já tínhamos uma Constituição prolixa, com inúmeros dispositivos. Centenas de emendas, né, Felipe? Exato. E o sistema tributário nacional todo constitucionalizado. Então, tudo terminava no Supremo. Agora, com ainda mais razão, tudo vai terminar no Supremo, tendo em vista a vastidão da emenda à Constituição que a gente teve. E outro ponto que também acho que é importante destacar esses princípios também que a Ana trouxe, é a própria questão da não cumulatividade, que a gente já teve uma promessa de IVA em outros momentos da nossa história.
O próprio ICMS, né? Quem estudou a Lei Complementar 87 e 96 viu uma promessa de crédito financeiro. Esse crédito financeiro ele foi sendo postergado sobre os bens de uso e consumo. E agora, a data prevista para que os créditos possam ser apropriados é 2033. Só que 2033 vai ser justamente o ano de extinção do ICMS. Então, será que agora, simplesmente por a gente colocar um adjetivo plena logo após a não cumulatividade, ele agora vai ser cumprido? Ou eventualmente vai sobrevir alguma alteração legislativa no futuro, mediante uma nova lei complementar, e eventualmente esse esvaziamento de uma não cumulatividade que novamente pode ser uma promessa não cumprida? Até porque hoje, né, a gente tem a própria questão de haver novamente essa expressão que dói na gente, que é o bem de uso e consumo pessoal que não dá crédito. A Lei Complementar 214, ela tenta regulamentar um pouco a respeito disso, porém, ela é aberta à margem de uma alteração legislativa superveniente por uma nova lei complementar que pode eventualmente ampliar esse conceito, como a gente já teve no passado. Mas, enfim, são algumas contribuições que eu queria trazer. Eu acredito que toda a matéria ela é muito densa, a gente tem um conteúdo extenso e ainda tem muita coisa que depende de regulamentação. Então, o Rafael costuma dizer que é um plano de voo, e eu acho que é uma boa expressão, porque é um plano, e a gente vai poder ver na prática, nos próximos anos, no período de transição, como é que isso vai acontecer. Então, Ana, nos explica um pouquinho, porque acho que tem uma previsão na transição de ano a ano, o que eles pretendem que ocorra. Tu pode nos falar um pouquinho? Claro. Não dá para entrar no detalhe exatamente de tudo que vai acontecer nesse período de transição, mas é exatamente como vocês comentaram, ela vai até 2033, então final de 2032 a gente já imagina para 2033, por exemplo, a extinção completa dos tributos, então que vem o IBS e CBS substituir, né? E nesse período de transição a gente já tem em 2026, por exemplo, uma alíquota inicial de IBS, CBS. Em 2028 essa alíquota sofre novamente uma alteração e nesse meio tempo muitas coisas vão, né, ainda sofrer alterações. Eu acho que a gente pode destacar sim alguns desafios, principalmente operacionais a respeito, né, que podem acontecer nesse período. Eu acredito que os contribuintes desde já estão se preparando, estão bastante preocupados em relação a algumas situações, por exemplo, empresas de prestação de serviços, né, vão precisar novamente dar uma olhadinha em relação à sua estrutura, né, verificar como é que vai funcionar daqui para frente. A reforma tributária ela muda bastante o contexto, o cenário e as repercussões que vão ter esse setor, né? Então, provavelmente essas empresas ou empresas que estão em vários estados também são empresas que vão provavelmente tomar um pouquinho mais de atenção, voltar a olhar novamente para a sua estrutura de funcionamento, porque a reforma vai exigir. A gente tem também uma grande preocupação, né, com esses novos mecanismos que foram introduzidos com a reforma tributária, que a empresa ela vai precisar um investimento bastante grande. A gente não está falando só de investimento, né, de valores, a gente fala de efetivo, né, porque vai ser necessário adequação dos sistemas de gestão, né. A gente tem também questão de controle de crédito. Muitas empresas têm créditos acumulados e esses créditos estão vinculados a tributos que vão ser extintos, né? Então, a empresa, se ela não quiser ter um prejuízo daqui a pouco com relação a esses créditos acumulados lá no final do período de transição, né, sem olhar para isso com atenção, ela precisa desde já revisitar essas questões, analisar o que ela pode fazer nesse momento por ter um planejamento. Vai ser necessário um acompanhamento bem de perto em relação a essas alterações que estão acontecendo ainda, porque a gente tem um projeto de lei ainda que vem, que vai também, né, de alguma forma impactar, e ao longo desse período de transição a gente vai precisar de perto acompanhar esse período de transição, esse calendário, porque as alterações elas vão vir, elas vão chegar e o contribuinte precisa estar preparado desde já. Não é algo distante, porque os efeitos dessa reforma tributária e desse impacto da transição, desde já eles precisam ser observados, né? O efeito, quando chegar em 2032, a gente não pode fazer mais muita coisa, né? Fica muito em cima, realmente, de situações complexas que precisam ser organizadas, revisitadas pelos contribuintes e que, desde já, é o momento, né, de dar atenção para isso. Ana, te escutando, me veio uma questão muito marcante que a gente sabe das empresas, às vezes, trocarem de estados para se beneficiar, né? Principalmente em relação aos benefícios de ICMS.
E o que eu fiquei me perguntando nós temos 8 anos pela frente, de 2026 até 2033, que a gente vai conviver com 2 sistemas. Vamos ter, a gente sabe, né, gradualmente diminuindo os impostos antigos e gradualmente, né, implementando os novos tributos. E como vai ficar, na tua visão, as compensações dos benefícios de ICMS? Porque a gente sabe que é uma questão muito relevante para as empresas. Então, o que elas têm que se atentar para poder continuar utilizando, né, desse benefício? É uma questão bastante delicada. Tá? A gente tem já no cenário atual um diálogo bastante importante a respeito dos benefícios de ICMS, né? Eles já estão há algum tempo sendo discutidos e a gente tem realmente uma dificuldade em relação aos benefícios desde já com a reforma, com a Receita Federal, né? E nos parece que a gente vai continuar tendo um problema com a reforma tributária, né? A gente tem, com a reforma tributária, nesse período de transição, ao mesmo tempo que uma redução das alíquotas de ICMS, por exemplo, a gente vai ter também uma redução dos benefícios fiscais de ICMS, em conjunto. E o que acontece, principalmente em relação àqueles benefícios onerosos, né, que foram concedidos sob condição, e por tempo determinado, a gente já consegue visualizar um problema aqui, porque a reforma tributária, ela institui um fundo de compensação e esse fundo ele vem para compensar um eventual prejuízo. Por quê? A gente tem um entendimento hoje que quando um contribuinte ele tem esse benefício nessas características, ele tem esse valor garantido, esse benefício, digamos assim, garantido por um determinado tempo. Ele fez investimentos, existe um preparo para fazer usufruir desse benefício por um longo tempo, normalmente, né? Então, se por algum motivo aquele benefício sofrer algum tipo de impacto, for excluído, tiver algum impacto realmente, ele precisa ser compensado. De certa forma, isso foi observado na reforma tributária, mas nesse ponto que foi observado, a gente consegue ver muitos problemas. Por exemplo, a gente vê que esse fundo de compensação, a própria compensação, ela vai ocorrer mediante um protocolo, um requerimento junto à Receita Federal, né? Então, para tu conseguir realmente esse deferimento, tu segue um caminho e tu atende requisitos. E dentre os requisitos que a gente precisa observar nesse momento aqui, a gente consegue ver que a gente, além de comprovar que ele é um benefício oneroso, né, por tempo determinado, sob condição, os valores que serão compensados serão demonstrados por meio de impacto econômico. Tu precisa demonstrar, olha, esse benefício aqui, ele gerava esse impacto, então é esse impacto aqui econômico nas minhas atividades que eu preciso ter compensado. Acontece que aí a gente já vê um primeiro problema, porque hoje a Receita Federal tem um posicionamento bastante complicado em relação ao que ela considera por um impacto econômico quando a gente fala de benefício, né? A gente já tem uma divergência bastante grande de entendimento a respeito disso e a gente não tem uma tendência de que isso modifique. A gente tem uma tendência de que a Receita Federal mantenha esse entendimento e que a gente já tenha nesse primeiro ponto de atendimento de requisito um problema, né? Então, a gente já prevê nesse momento que as compensações não vão ser, né, algo assim, um mecanismo fácil, né? Não vai ser uma comprovação fácil. E além disso, a gente tem um outro ponto que me preocupa bastante, particularmente, que é a questão de ter um tempo determinado. Então, a gente está falando aqui de termos que atender também um requisito de que o benefício ele precisa fruir, ele tem um prazo até 2032. Acontece que a gente entende que o prazo de 2032 é porque em 2033 a gente tem a extinção, então, do ICMS, né? Mas a gente também tem que pensar que a gente está falando de benefício fiscal com tempo determinado. E, normalmente, esses benefícios, são por longos anos, muito mais de 8 em alguns casos, né? As empresas fazem realmente um planejamento para usufruir deles por longos anos. Então, aqui a gente vê um problema bastante complexo, porque muitas empresas que têm esses benefícios fiscais vão ter a extinção do benefício por conta da extinção do tributo, a gente vai ter um problema porque as empresas estão contando com esses valores, com esse benefício. E mais do que isso, né, Ana? As empresas se mudam de estado por conta de benefícios estaduais. Empresas saem do sul, vão para o Nordeste, como é o exemplo de empresas calçadistas, por conta desses benefícios, contando com esses benefícios, né? E agora esses benefícios vão desaparecer. E eu acho muito interessante, Ana, porque acho que quando a gente ouve sobre a reforma tributária, se fala muito que uma das consequências, um dos desafios é justamente revisão de contrato de uma forma genérica. E aqui, te ouvindo falar, a gente tem um caso concreto de que empresas que têm benefícios fiscais de ICMS, que ultrapassam 8 anos, já podem se antecipar e está procurando uma assessoria, uma consultoria para auxiliá-los na revisão desse contrato. Porque vai ser uma coisa que ele vai precisar fazer. O tributo que ele está se
beneficiando, vai ser extinto. Então, muito relevante isso, porque a gente consegue, de certa forma, a reforma tributária está tão abstrata em alguns pontos, mas tem coisas que a gente já consegue, na prática, vislumbrar uma necessidade de revisão. Perfeito. Se eu posso entrar num ponto que eu acho interessante, né, é que a gente tem os benefícios estaduais, mas os benefícios estaduais não serão validados, não serão habilitados perante o comitê gestor. Eles são habilitados perante a Receita Federal e com diversas limitações que a Ana muito bem colocou. Eu brinquei em uma reunião anterior que a gente teve, que é colocar a raposa para cuidar do galinheiro, né? Justamente a Receita Federal, que sempre buscou essa restrição do escopo dos incentivos estaduais, do que era a subvenção para investimento, do que realmente dá o crédito de 25% hoje em dia de imposto de renda, e agora ela é que vai ditar, claro, tem todas as limitações da emenda à Constituição, da Constituição Federal, mas ainda assim quem vai ditar o que é aceito, o que não é aceito, é a própria Receita Federal, que também chama atenção, acredito, nessa parte de incentivos, né? Exatamente. E nós temos um outro aspecto assim, que eu gostaria de ressaltar, que na reforma tributária, a Ana trouxe assim, uma informação importante, que são os prestadores de serviços que serão extremamente penalizados. Ao aumento da carga tributária, aqueles prestadores de serviço que não estudaram a legislação, a nova legislação, vão se impactar, porque realmente é um acréscimo gigantesco. O comércio também vai ter uma elevação de carga. De fato, assim, olhando a reforma tributária, me parece que a indústria foi mais protegida, porque, em tese, a possibilidade de tomada de crédito é muito ampla. Então, é uma reforma que privilegia a indústria em detrimento do comércio e do prestador de serviço. Nós mesmos, aqui, advogados, ainda que tenhamos garantido um redutor da alíquota de 30%, salvo engano, ainda assim nós teremos uma majoração de carga tributária sobre a nossa receita. Sem falar na questão da tributação dos dividendos, ainda que se estude e provavelmente será implementada. Então, o setor de prestação de serviços vai ser severamente impactado com o aumento da carga tributária. Mas como é uma reforma chamada reforma do consumo, isso sempre vai ser repassado no preço. Então, por isso que o Brasil vai se tornar um país mais caro. A carga tributária no Brasil já é cara. Nós estávamos comentando aqui, antes de começar o programa, que foi feito um estudo pelo Instituto de Planejamento Tributário, recentemente, com 30 países, onde eles fizeram uma comparação entre a carga tributária taxada no país versus os serviços prestados. Ou seja, o que a população recebe, né, de volta. E o Brasil ficou em último lugar. Né? Então, assim, a gente percebe que o problema do Brasil não é um problema de arrecadação, e nunca foi. Eu também comentei, né, quando a minha mãe nasceu em 1946, a carga tributária era 13% a 14%. Quando eu nasci na década de 70, início da década de 70, era 26%. Hoje nós estamos em 34%. Se projeta uma carga de talvez 35%, né, com a nova reforma. O IVA brasileiro já é o IVA mais caro do mundo. Passou a Hungria tinha um IVA de 27%, nós estamos com cálculo inicialmente se falava em 26,5%, está se falando já em uma carga efetiva de IVA, que é o IVA dual, né, Felipe, o CBS e IBS, somados entre 28% e 28,5%. Então, assim, a carga tributária vai ser realmente pesada. E o problema não vai ficar restrito às empresas, os nossos clientes. Os entes vão sofrer muito. Estados vão ter perdas significativas de arrecadação, porque como agora a tributação é concentrada no destino, eu até comentei hoje, né, Felipe, eu fiquei chocado com uma informação. São Paulo, por exemplo, estima-se que ele vai perder 2/3 da arrecadação que ele tem hoje do ICMS. E quem controla isso? Brasília. Quando a gente fala em comitê gestor, é o legislador complementar. Então, aquele tributo, como o Felipe falou, que era, na verdade, a base do Pacto Federativo, porque trazia para o ente federado a autonomia financeira, porque federalismo comporta autonomia administrativa, política e financeira. Se eu não tenho autonomia financeira, eu não tenho o conhecido Pacto Federativo, né, Felipe? E é uma coisa que foi trazida pelo legislador, eu estudei esse assunto em 1891, logo depois da proclamação da República, se instituiu a figura do federalismo, que hoje com esse projeto, aliás, nem é mais projeto, é uma legislação, né, implementada, já publicada, se corrompe o Pacto Federativo como a gente conhece, ou seja, os estados vão perder arrecadação, os municípios vão perder arrecadação, embora, como a Ana tenha comentado, do comitê, o fundo de compensação criado é justamente para, de alguma forma, compensar essas perdas,
Mas a União, né, Felipe, o Felipe bem comentou como exemplo ali da legislação sobre os bens de uso e consumo, a União não é muito, assim, não é muito confiável quando ela promete ressarcimentos. Eu me lembrei de um outro caso, que é a questão da Lei Candir, a Lei Complementar 87, quando reforçou a questão da imunidade nas exportações, prometeu reembolsar os estados pela não tributação das exportações. E nunca reembolsou os estados. Sabidamente, os estados perderam a arrecadação de ICMS, embora a Lei Candir e a União tivessem feito esse comprometimento. Então, a gente poderia aqui falar muito sobre essas, vamos dizer assim, essas variáveis, né, que não se refletem somente na questão dos nossos clientes e empresas, mas também para os estados e municípios que vão ter que se adaptar. Com certeza, e eu acho que além da gente tratar da reforma dessa questão mais ampla, né, do cenário econômico, a gente também tem que entender primeiro a teoria, né, porque a gente tem essas questões práticas que a gente já está vislumbrando, mas tem essa questão teórica. E o Felipe costuma dizer, para quem já escutou ele conversando sobre a reforma, que se tu compreender a questão da não cumulatividade, né, reforma tributária, que é o cerne, tu vai compreender toda a lógica por detrás. Então, queria que tu comentasse um pouquinho disso, Felipe, da não cumulatividade, qual o impacto que tu imagina aí nos próximos anos em relação a isso. Perfeito, Gabi. O que a gente tem é o que consta da Lei Complementar 214. A gente sabe, como o Rafael muito bem disse, que para a interpretação de uma legislação ficar consolidada, às vezes em aspectos mínimos, demora 20, 30 anos. Então, tudo que a gente está falando aqui é com base que está na legislação, mas é claro que é possível que o sistema, que a nota fiscal, que o split não funcionem e as coisas funcionem de forma diferente daquilo que se encontra na legislação nesse momento. A gente tem que compreender a intenção, né? Exato. Isso, se a gente compreender a intenção por detrás de toda a legislação é uma. Exatamente. Na prática... E se a gente vai pegar, basicamente, a lógica que a gente tenha, por exemplo, hoje, quando eu tenho uma operação, isso é uma operação de R$100 e vamos pensar que a alíquota vai ser R$27. Dentro de uma confusão de tributo sobre tributo, tributo por dentro, enfim, mas vamos pensar que atualmente, se eu tenho um fornecedor, eu pago o 127 para ele. E no final do período de apuração, ele vai pagar esse tributo. E eu, quando tomar um crédito, eu vejo que o tributo está destacado na nota, posso tomar esse crédito. A lógica da reforma é que a gente tenha numa nota fiscal segregado R$100 é para o meu fornecedor, 27 é IBS, CBS. Então a gente já vai conseguir discriminar o tributo do preço da mercadoria, vamos dizer assim, do bem ou do serviço que foi prestado. A partir dessa compreensão, a gente começa a conseguir compreender como é que vai funcionar a extinção dos débitos. E a extinção dos débitos é que gera a lógica da não cumulatividade. Vamos pegar uma operação, por exemplo, A e B. A fornecedor, B cliente. B, eventualmente, vai optar por comprar uma mercadoria de A, que vai ser uma matéria-prima, um insumo, enfim. Quando B compra de A, ele pode, por exemplo, vou fazer com uma operação que circula pelo sistema financeiro, fazer um Pix, ou fazer um cartão de crédito, um cartão de débito. Nessas operações, funcionaria automaticamente o split inteligente. E como é que seria o split payment inteligente? Aconteceria que o sistema vai verificar em tempo real se desses 127, se A possui 13, por exemplo, de crédito, vai acontecer que 14 vão ir para o fisco e 113 irão para A. Se eventualmente A tem 27 de crédito como saldo credor naquele momento da operação na escrita fiscal, 127 vão para A. E se eventualmente não tem nada de crédito de saldo credor em A, 127, 100 vão para o contribuinte e 27 vai para a IBS, CBS, Comitê Gestor e Receita Federal, diretamente. Pelo sistema bancário. Exatamente. Essa é a lógica do split payment. Estamos explicando a lógica desse mecanismo que está sendo instituído. Perfeitamente. É isso mesmo. Esse é um split inteligente. É importante saber que esse é um exemplo na prática. Claro. Acho que quando se fala em reforma, acho que o split payment tem sido um
um dos tópicos muito abordados. E é importante, como aqui a gente quer esclarecer para quem está nos escutando, para que ele consiga ter aplicabilidade de toda essa teoria, que ele entenda. Esse é um exemplo Felipe, de como será antes de o split continuar payment. sobre o split payment, eu gostaria que tu explicasse, que eu acho que é muito importante, tá? Dentro do split payment, aquela questão que muitas empresas não se deram conta, que elas não vão mais faturar o tributo e contar com aquele dinheiro, aquele giro de caixa, com aquele prazo de vencimento de recolhimento que muitas vezes se estende até o mês subsequente. Perfeito. Então, eu gostaria só que tu não esquecesse de fazer esse comentário que é importante. Tá? A gente vai chegar lá. A gente, pegando então uma operação novamente, A e B. A gente tem uma operação, por exemplo, em que eu vou pagar em dinheiro. Não quero fazer essa operação circular via sistema financeiro, não quero pagar via Pix, eu sou uma pessoa antiga, eu pago em dinheiro. Nessa operação, eu posso optar por pagar 127 para o meu fornecedor e contar que ele tenha crédito naquele momento para me gerar o crédito imediatamente, ou eventualmente, se ele não tiver, eu vou ter que esperar até o momento que ele fizer o pagamento no final do período de apuração. Claro que podem surgir créditos durante o período de apuração e meu crédito é validado antes do final do período. Se não, eu tenho que aguardar o final do período de apuração para ver o pagamento e aí sim confirmar meu crédito. Outra opção que eu tenho, vou pagar em dinheiro e eu opto por pagar R$100 para A e 27 eu pago para o comitê gestor e para a Receita Federal. É o pagamento pelo adquirente. Então, a gente pode, não está regulamentado ainda e escrito como isso vai funcionar na prática. Mas a gente pode ter essa possibilidade de um pagamento pelo adquirente, assegurando meu crédito. Porque na lógica da reforma tributária, débito é no momento da operação. Crédito é quando se extingue o débito do meu fornecedor. Isso que eu ia perguntar. Com o que mudou nessa relação de débito e crédito é justamente isso. Exatamente. Então a gente tem basicamente essa dinâmica agora. Eu tenho meu crédito, e até a Ana falou muito bem, porque é a expressão que fica mais claro quando for pago o tributo. Mas pago vamos chamar como extinguido, extinto, enfim, quando ele for extinto pelas metodologias, pelas formas que existem na legislação, que é split payment, pagamento pelo adquirente, pagamento pelo contribuinte no final do período de apuração e a possibilidade também de compensação com créditos do próprio contribuinte. E na saída, o débito é gerado automaticamente, é por operação. Então a gente tem um pouco de descasamento entre a base de crédito e a base de débito. E um ponto para pegar que o Rafael também comentou, que eu acho que é super importante, que antigamente o crédito não era validado no final do período de apuração, era destacado na nota. E aquele dinheiro que eventualmente era pago, esse 127 nesse exemplo, esse 127 ficava com A até o final do período de apuração. Então a empresa rodava com esse dinheiro, contava com esse dinheiro. Ele era caixa da empresa. Ao passo que, a partir de agora, esse dinheiro vai diretamente para o fisco. Quer dizer, foi criada uma solução que o dinheiro entra mais rápido para o fisco. O fisco garante a arrecadação. E mais do que isso, né, Felipe? Ainda pegando o exemplo, não só a empresa conta no atual sistema, ela conta com esse dinheiro, mas muitas vezes, com uma espécie de planejamento, ela decide não pagar o tributo no final do mês. Deixa o dinheiro no caixa para pagar, muitas vezes, a sua folha de salário, o seu fornecedor, contando, eu não vou pagar esse mês, nem outro mês, daqui a 3, 4 meses eu vou no fisco, faço um parcelamento, ou seja, ela usou aquele dinheiro do tributo para, de alguma forma, apagar um incêndio, vamos dizer assim. Isso não vai mais existir. Então, com a reforma, essas artimanhas, podemos chamar assim, das empresas, eles tendem a ser vedadas com essas mudanças, não vai mais né? ser possível. E eu imagino que quem mais pode sofrer são as empresas que têm dificuldades financeiras. Eu não sei se vocês conseguem falar um pouquinho para nós. Vai ser prejudicial para essas empresas? Para elas vai ser pior ainda? Vai ser pior. Vai ser pior porque muitas vezes o adquirente da mercadoria, ele vai ou ele vai optar por essa opção que o Felipe falou, dele fazer a retenção do imposto e pagar o tributo para garantir o crédito. Outra vez ele não vai comprar mais daquele fornecedor que não tem os créditos validados, seja por qualquer problema, seja porque a empresa fornecedora está com uma dívida tributária ou está passando por uma dificuldade, ele vai selecionar o seu fornecedor, seguramente. Então, é mais um ponto de necessidade de planejamento. O fisco quer receber a parte dele antes de todo mundo. Eu acho que contribuindo, se tem uma coisa que a gente consegue ver que ficou realmente eficiente é a arrecadação, né? A eficiência na arrecadação ficou evidente nesse mecanismo da não cumulatividade. É uma coisa que a gente consegue visualizar de forma bem clara e realmente, como o Rafael comentou, esses contribuintes que por algum motivo, com alguma dificuldade financeira, né, optavam antes por não realizar o pagamento do tributo, porque não tinha um impacto diretamente na sua operação, na continuidade, manutenção da sua operação, hoje não vão mais ter essa opção.
O pagamento do tributo vai impactar diretamente nas atividades do contribuinte. Então, esses contribuintes, empresas que tinham algum tipo de prática nesse sentido, elas realmente nesse momento vão precisar rever, né, as organizações, as contas, porque não vai mais ser possível continuar com essas práticas. Agora, é uma tecnologia extremamente avançada, ela não está pronta. E eu até comentei com vocês, na semana passada eu estava tentando fazer uma operação bancária e não consegui fazer a operação bancária porque o aplicativo estava instável. Eu liguei para o banco e a pessoa do banco me respondeu, não, realmente, nós estamos com uma instabilidade no sistema. E aí no dia seguinte eu também fui resolver uma questão do meu aparelho celular e a moça que estava me atendendo pediu desculpa porque estava com uma instabilidade no sistema. Então eu fico pensando, se esse tipo de instabilidade que acontece nos sistemas das companhias aéreas, acontece no sistema bancário, como é que funciona como vai funcionar essa instabilidade do sistema no dia a dia, no conta corrente de crédito e débito, como o Felipe falou, né? Isso vai ser um desafio, né? A respeito até desse ponto, né, é muito engraçado que a reforma tributária ela já prevê um cenário de nada dar certo. Né? Ele tem alguns dispositivos falando, olha, se não funcionar o split payment, não funcionar o pagamento pelo adquirente, o crédito é pelo destacado na nota. Quer dizer, se não der certo por aqui, temos um caminho alternativo, que é um caminho muito parecido com o que a gente tem hoje. Né? E além disso, também é importante destacar, né, que existem, por exemplo, dispositivos, eu vou fazer um pagamento com cartão de crédito, de débito, Pix, vai gerar o split inteligente. Só que o sistema não funcionou. Aquela questão meio nota em contingência, não deu certo, o sistema não funcionou. O que acontece? Paga o fisco. Em 3 dias eles dizem que vão te ressarcir. Então, quer dizer, acho que a Ana colocou muito bem, né? O sistema, ele serve para o fisco sempre arrecadar. Sempre arrecadar primeiro. Ele é um mecanismo eficiente nessa arrecadação. Esses ressarcimentos em 3 dias, que existem algumas hipóteses dentro da legislação, a gente vai ter que verificar na prática se eles realmente vão acontecer. Se vai haver essa eficiência tão grande, o sistema vai ser tão inteligente, conseguir ressarcir em tão curto prazo. Né? Eu fico me questionando enquanto vocês estão conversando, e até para quem está nos assistindo ou nos escutando, que trabalha nessa área de programação, de TI, se já tem alguém pensando nisso. Porque assim, a gente vai ter que ter o sistema da Receita, que vai ter que ser adaptado para isso, e as próprias empresas, obviamente, vão ter que adaptar seus sistemas internos. Então eu fico pensando assim, será que alguém já está se preparando? Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Então, tu não sabe a alíquota, né? Por diversas a gente sabe que é gradual, mas não sabe qual vai ser. Mas será que alguém está pensando nisso? Eu fico pensando, porque vai ser alguém vai ter trabalho para isso, e essa pessoa com certeza serão os programadores, né? Com certeza, é fundamental, né? As empresas têm que estar prontas e começar já a adaptar os seus ERPs ou as suas ferramentas internas que utilizam no cotidiano delas, seja na parte fiscal, seja na parte de pessoal, a própria questão de bens de uso e consumo pessoal que não geram direito a crédito, podem também redundar numa necessidade de ajustes, eventualmente dos próprios benefícios que são concedidos pelas empresas para conseguir se adaptar entre aquilo que gera crédito ou não gera crédito, entre diversas outras questões. A gente teve numa reunião recente com uma empresa falando da questão da necessidade de que alguns fornecedores, pessoas físicas, eventualmente migrassem para um regime de PJ para viabilizar a apropriação de crédito. Então a gente vai ter muitas situações assim. A própria questão de Simples Nacional, fornecedores do Simples Nacional não geram crédito integral. Será que as empresas que vão permanecer no Simples sem migrar o IBS e a CBS para o regime não cumulativo regular vão continuar sobrevivendo nesse cenário ou vão ter que ajustar os seus preços para baixo para viabilizar uma competição dentro desse novo cenário? Perfeito. Exatamente. Acho que são diversas questões, né? Vocês estavam falando a respeito dos segmentos, né? Quem vai ser mais afetado, quem vai ser menos afetado. E é uma questão que na prática a gente não sabe, mas já se vislumbra, então, que vai ser diferente para quem é prestador e para quem vende bens, e dependendo se é do comércio ou da indústria. O que vocês vislumbram disso, assim, na prática? O que a gente já pode apontar para o cliente que está nos assistindo, a empresa que está nos assistindo e é de um determinado segmento, o que ele pode esperar? Uma coisa que eu acho que é importante a gente ter presente, né, que a partir do momento que a gente tem o IBS e a CBS, a gente tem uma alíquota, uma base de cálculo extremamente ampla. E essa base de cálculo é extremamente ampla a um ponto de dizer, bens são... Ele tem uma enumeração bastante exaustiva do que é bem. Ele tem um dispositivo dizendo, serviço é tudo que não é bem. A partir desse momento, bastaria um dispositivo de dizer, tudo é tributável. Aliás, IBS e CBS são irmãos gêmeos. Exato. São irmãos gêmeos. O que vale para um, vale para um, vale para o outro. Exatamente. E muitas vezes a gente tem aquela lógica, né, de
não preciso me preocupar tanto que a tributação é no destino e que cada município do Brasil vai poder estabelecer a sua própria alíquota e cada estado vai estabelecer a sua própria alíquota e depois tem que somar para fazer a alíquota final do IBS. Não tenho que me preocupar com isso porque eu não sou prestador de serviço. Não, essa lógica morreu. Agora, a alíquota é se um serviço ou um bem for destinado para qualquer região do Brasil, vai se aplicar a alíquota do destino. Do destino. E aí, que nem o Felipe falou, embora haja, né, uma alíquota referencial do Senado, cada município pode estabelecer a sua alíquota que vai compor o IBS. Né? O ISS vai estar dentro do IBS e cada estado também poderá ter o seu antigo ICMS. Então, na verdade, vai ser uma complexidade que os sistemas vão ter que se adaptar, né, Felipe? Embora haja essa alíquota padrão, limite, máxima, mas cada município poderá. Então, o planejamento tributário é algo muito em voga para todo mundo, né? Dependendo do teu segmento, dependendo se tu é uma empresa que está num novo cenário, num outro estado, tudo isso acho que tem que ser muito bem pensado, porque as mudanças, a gente não sabe como vai ser na prática, mas elas estão na teoria, então quem se antecipar e estiver aí trabalhando numa programação de planejamento, acho que consegue, de certa forma, se organizar melhor, porque são muitas mudanças, né? Até se eu posso pegar um gancho, né? Se a gente vai falar a respeito de créditos, né? A gente tem tantos créditos do IBS e da CBS, como o Rafael colocou muito bem para a gente, né? Que a gente tem uma possibilidade de ampliação relevante do prazo, principalmente se a Receita Federal ou o Comitê Gestor se valerem de uma fiscalização nos últimos dias do ressarcimento, e eles podem eventualmente travar por mais um prazo relevante que eles terão para fiscalizar, e aí tudo fica travado nesse ressarcimento do crédito do IBS e da CBS. O saldo credor de PIS e COFINS é muito importante a gente destacar que vai poder ser compensado com o CBS, mas a partir do momento que o PIS e a COFINS não existirem mais, a cada ano que passa é uma prescrição. Exatamente. E no que diz respeito ao ICMS, né, a gente tem que pensar muito nessa questão de como conseguir utilizar esse saldo credor de ICMS. Porque se a gente ficar esperando, tudo bem, ele em alguns saldos credores, em alguns estados da federação, eles eram praticamente um ativo podre, que não tinha o que fazer com ele. Agora vai haver uma promessa de ressarcimento, mas em 240 vezes, que é importante dizer, iguais. Não é, não, mas a minha empresa tem a capacidade de compensar isso em 3 meses. Não, 240 meses iguais, por IPCA. Então, acho que só até colocando esse ponto adicional para a gente destacar. Né? Para as empresas terem uma ideia, existe um dado muito, muito significativo. Em São Paulo, a Fazenda Estadual de São Paulo, ela tem um regime diferente do Rio Grande do Sul aqui, que se chama ECREDAC. Então, o contribuinte que acumula crédito em São Paulo, ele faz um pedido, ele solicita à Fazenda Estadual para utilizar esse crédito acumulado, para transferir para terceiros, enfim. E, geralmente, a Fazenda Estadual analisa esse pedido e libera o uso desse crédito. Para vocês terem uma ideia, pelo sistema ECREDAC, em média, 77% das empresas conseguem o seu crédito, ou seja, utilizar o crédito dentro de um ano. Um ano. Nós estamos falando aqui de quantos anos? São 240 meses, nós estamos falando de 20 anos. Então, veja a diferença, por exemplo, a empresa que está em São Paulo, que tem regularmente o ressarcimento do seu crédito ICMS, e isso é caixa, porque ela ela transforma em dinheiro, ela vai ter que se acostumar com a ideia de que ela não vai mais contar com esse dinheiro, ou vai contar em 20 anos. O que ela conta em um ano, no mínimo 20. Então, assim, é uma mudança radical nesse aspecto, né, do ressarcimento para as empresas. E aí, fazendo agora um paralelo, porque, assim, como a Ana falou, a questão dos benefícios fiscais, né? Que a reforma tributária, ela visa simplificar o sistema e também visa acabar com a guerra fiscal, mas eu acho que ela vai gerar uma guerra fiscal entre os estados, não mais entre as empresas, entre os estados, no sentido de que, como os estados vão perder a arrecadação, eu imagino que vai ter muito conflito, porque o comitê gestor, basicamente, ele é composto por representantes dos estados e dos municípios. Só que no Brasil, hoje, nós temos mais de 5.400 e poucos municípios. E o comitê gestor vai ter, salvo engano, 27 membros. Eu ia questionar, eu até te interromper, porque assim, vocês três já falaram bastante em comitê gestor. E eu aqui, enquanto não fico tanto na parte técnica, né? Então, você fica pensando, quem está nos escutando, se ele já ouviu falar, nos expliquem um pouquinho, assim, o que é o comitê gestor, assim, quais... Eu vi que, pelo que eu
percebi por cima, é uma questão polêmica, a questão do comitê gestor, justamente por esses pontos que o Rafael está trazendo. Então, eu queria que vocês me dissessem o que vocês vislumbram de desafios para esse comitê. Primeiro, o que ele é, basicamente, assim, qual é a ideia. Eu sei que ainda tem uma legislação a ser regulamentada a respeito do comitê, mas queria entender o que ele significa atualmente e quais os desafios que vocês já estão enxergando para que esse comitê possa exercer suas atividades. Perfeito. É que sim, o comitê gestor ele é um ente novo criado pela emenda 132, em que ele vai ter uma competência, né, para regulamentação do CBS, do IBS, a gestão própria da arrecadação desse tributo novo que surge, para resolução de conflitos, ele também vai se prestar, e também para consultas que os contribuintes possam ter, e para a gestão própria dos créditos que vão ser gerados também, ressarcimento desses valores, entre outras questões atreladas à gestão própria dos créditos. Ele é um ente interfederativo, vamos dizer assim, porque ele vai tanto envolver estados quanto municípios. E dentro desse cenário vai ter que se buscar acordos, consensos, para que consiga-se conduzir esse comitê gestor de uma forma que seja eficiente, que consiga trazer os resultados esperados por parte da reforma. A grande questão é que é uma grande alteração no Pacto Federativo que a gente tinha até então. A gente tem um dispositivo, se a gente vai pegar na Constituição, todo mundo que estudou a Constituição de 88, a gente sabe que a gente vai ter os dispositivos dos impostos da União, os impostos dos estados, impostos dos municípios. Agora tem os impostos dos estados e dos municípios, que vai ser gerido por esse comitê gestor. Então, é uma realidade nova que a gente vai ter que se ambientar com um órgão extremamente poderoso e polêmico no sentido também da própria questão da constitucionalidade de um comitê gestor, de um órgão tão poderoso como é o comitê gestor e das próprias eventuais violações ao Pacto Federativo, que é cláusula pétrea, né, da nossa Constituição. Mas vai ter uma lei que vai dizer quem vai fazer parte, como é... Hoje nós já sabemos que o comitê gestor vai ser formado por 54 membros, tá? 27 representantes da União e dos estados e os outros 27 que representarão os 5.500 e poucos municípios. Então você já começa, como é que vai funcionar? Até eu vi um jurista falando, vão reunir todos os prefeitos num estádio de futebol para ver como é que vai ser a votação no comitê gestor. É um problema, porque esse aspecto que o Felipe está trazendo, ele é relevante com relação ao Pacto Federativo, porque como a reforma, ela é a reforma do consumo, né, o tributo vai ficar no estado ou município de destino do serviço ou da comercialização do bem. Cidades, né, municípios e estados que exportam mais, vão ter uma perda de arrecadação significativa. Por exemplo, São Paulo tem um estudo que aponta que 2/3 do ICMS de São Paulo é em razão de vendas para fora do estado, que hoje ficam dentro do estado, que é o estado produtor, mas agora não vão mais ficar no estado produtor, vai ficar no estado que vai estar recebendo a mercadoria ou o serviço, ou seja, 2/3 do ICMS arrecadado em São Paulo ficará na mão de outros estados. E essa mesma regra vale para os municípios também, que vendem mais para outros municípios. Então, essa perda de arrecadação vai ser muito, muito, muito expressiva. E, em tese, o comitê gestor também vai cuidar dessas questões de compensação, né, de perdas arrecadatórias. Eu fiquei me questionando como é que vai ficar a fiscalização em torno disso, porque muda toda a sistemática, então a fiscalização, o que vai mudar? Exatamente. Acho que fazendo bem uma relação com o comitê gestor, porque quando a gente fala de fiscalização, a gente não está limitado à IBS, né? A gente também tem o CBS. Mas já que a gente está falando aqui de comitê gestor, né, ele vem realmente com uma figura com amplos poderes, né? Ele está em vários momentos, ele é citado, a gente consegue acompanhar, né, a Lei Complementar 214 de 2025, onde ele aparece em vários momentos atuando, né? E a gente tem o comitê gestor, então, hoje, com um mecanismo novo, com uma ferramenta nova. Estou falando de ferramenta, mas ele é um ente, né, na verdade. E a gente tem acompanhado muita gente chamando ele de quarto poder, exatamente por todos esses poderes que eles vão apresentar. Eles estão regulamentando, eles são coordenadores, eles administram créditos, né? Então, a gente consegue observar o comitê gestor em muitos momentos. A gente sabe que, sim, a regulamentação dele, a instituição dele depende da aprovação do projeto de lei, né?
né, 108, que ainda está com o Senado. Mas a gente já consegue observar, né, muitas mudanças em relação à fiscalização, por exemplo, como você está questionando. A fiscalização, que antes era realizada de uma forma um pouco diferente, o comitê gestor ele não vem para tirar autonomia, né? A gente até tem um problema em relação a isso, porque a gente vê tanto o comitê gestor e tantos poderes que a gente já começa sabendo que ele diz, não vamos retirar a autonomia, mas a gente já tem uma dificuldade já nesse primeiro momento de entender como ele vai respeitar esse limite da autonomia, sendo que ele tem tantos poderes assim, né? Mas uma coisa interessante da questão da fiscalização, quando a gente está falando de IBS principalmente, é que o comitê gestor ele vem como coordenador. Então, acho que um ponto importante que a gente pode referir é que, por exemplo, ao longo da lei complementar, a gente consegue ver em vários momentos falando em compartilhamento de informações, né? Compartilhamento de informações da Receita, com os entes e com o comitê. A gente tem isso e a gente também tem uma referência de ação conjunta, né? Condutas conjuntas, e é aí que a gente consegue fazer um link em relação, por exemplo, ao que tem no projeto de lei, que ainda está, então, aguardando a aprovação, onde existe uma referência em que casos, por exemplo, em que houver uma identidade de interesse em fiscalização do município e do estado, aqui a gente vai ter, não vai ter um ou outro fiscalizando. O comitê gestor, ele vem coordenar essa fiscalização, ele não realiza ela, ele respeita a autonomia, mas ele vai coordenar ela, e a ideia é que ambos os entes, né, realizem essa fiscalização. Talvez aqui surja, sim, aquela questão do cotitular, titular, mas a ideia é que exista uma ação em conjunto. Então, essa é uma realidade um pouquinho complexa nesse primeiro momento, porque a gente está falando, então, de uma alteração bastante significativa. Agora a gente tem um comitê, então, que vai coordenar uma fiscalização, né? A gente precisa ver como realmente isso vai funcionar para respeitar mesmo a autonomia desses entes, mas a gente consegue já ver um outro estranhamento também, que é, olha, a gente está falando tanto de compartilhamento de informações, de troca de informações num diálogo, né, numa ação conjunta, e é uma realidade muito, muito diferente do que a gente vê hoje, porque a gente vê e acompanha, a gente tem problemas porque não existe diálogo entre os entes hoje. A gente não tem um diálogo claro, gera problemas, né, exatamente porque não existe esse diálogo. Então, a gente está falando de uma estrutura completamente diferente da realidade que a gente tem hoje, e é aí que a gente entende. Eu acho que todos os momentos que a gente vai falando, vai dando um passinho na reforma tributária, a gente vê, olha, vai ser necessário muito investimento em ferramentas de comunicação, em sistemas realmente eficientes para isso poder acontecer, porque hoje não existe nem essa transparência, nem essa comunicação. Então, quando a gente fala dessa questão de ação conjunta de ente com o município, fica realmente bastante difícil de visualizar isso. É claro, a gente tem esse período de transição, mas hoje, nesse primeiro momento, falando de mudanças na fiscalização, é um impacto bastante grande que a gente vai realmente precisar observar de perto como vai acontecer, né, essa limitação das autonomias, né, como ele vai realmente respeitar, como vão realmente acontecer essas fiscalizações em conjunto, né. É hoje uma figura bastante diferenciada, bastante estranha à realidade e causa uma certa complexidade a gente visualizar isso, e a gente sabe que precisam de investimentos, né, como eu já referi. Então, essa é uma alteração bastante significativa. Acho que falando de comitê gestor, IBS é um ponto que merece relevo. Eu fico assim, estou muito privilegiada de estar aqui conversando com vocês três. Eu acho que muita gente queria estar no meu lugar para poder questioná-los a respeito da reforma, que é um tema altamente complexo. Então, eu já deixo de sugestão para quem está nos assistindo, para deixar seu comentário, se tiver alguma dúvida. A gente tem planos, provavelmente, de fazer mais episódios sobre essa temática, porque ela não se esgota. A gente não tem como imaginar esgotar esse tema, então provavelmente teremos outros episódios. Então você que está nos assistindo, por favor, deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida. A gente vai estar tanto no YouTube quanto no Spotify, ambos permitem comentários. Então deixe seu questionamento que a gente vai programar novos episódios. E se encaminhando então para o final, eu queria perguntar para vocês três. A gente falou muito que existirão desafios, né? A gente sabe, é um fato. Mas eu queria que vocês tentassem resumir em uma frase, em um parágrafo, o que vocês imaginam que é o principal desafio da reforma tributária. Perfeito. Gabi, se eu me permite eu começar com a fala, eu acho que os principais desafios que a gente vai ter, na verdade, as principais palavras que a gente tem que ter como fortes nesse momento é adaptação e resiliência.
Porque a gente vai ter a convivência de 2 sistemas com 2 bases de crédito, com 2 bases de débito, com entendimentos diferentes. A gente sabe como é que funciona, por exemplo, o ICMS hoje. Cada estado tem um entendimento diferente a respeito se existe produto intermediário, se é tudo bem de uso e consumo. Agora a gente vai ter essa lógica. Bem de uso e consumo, a interpretação vai se valer de algo similar para bem de uso e consumo pessoal agora, para fins de IBS, CBS, base de débito diferente, tributação no destino e na origem convivendo ao mesmo tempo por um período de transição. Todos os setores da empresa têm que trabalhar e revisitar as suas práticas para conseguirem estar prontos para esse momento. A gente tem que pensar tanto no pessoal que vai trabalhar com folha de pagamento, o setor de pessoal, quanto eventualmente o pessoal que vai trabalhar numa parte de compras, na parte realmente fiscal. A empresa inteira tem que analisar, o ERP tem que ser ajustado, diversos aspectos têm que ser pensados nesse momento e é necessário que as empresas estejam se adaptando desde logo, porque se não estiverem se adaptando desde logo e com pessoas capacitadas para lhes auxiliar, pode ser um período de muita tormenta se não houver um assessoramento adequado, uma preparação e uma condução organizada desse processo. Perfeito. Eu vou ser um pouquinho mais objetiva, né, nessa minha finalização, porque ao longo de todo o nosso diálogo eu consigo pensar em alguns pontos assim que realmente são bastante significativos e que a gente precisa muito tomar atenção. E é por isso que eu acho que a gente não pode esperar, né, terminar esse período de transição. A gente precisa, então, ter um planejamento estratégico com eficiência. A gente precisa usar inteligência agora nesse planejamento desde já. Então, para mim, eu finalizo esse diálogo realmente com essa recomendação de um planejamento com eficiência, com inteligência e desde já. Eu diria, assim, finalizando, que eu tenho certeza que o escritório vai ter muito trabalho nos próximos anos. Acho que as empresas vão ser muito desafiadas. Acho que a reforma ela não é simples, como apregoa. O Código Tributário, o nosso atual CTN, que diz que o nosso sistema é caótico, que é um manicômio tributário, tem 218 artigos. Nós já temos 600 da nova legislação. Nós temos 3 vezes mais artigos do que supostamente a legislação caótica de hoje prevê no nosso CTN. Então, finalizando, eu acho que vai ser um período muito desafiador, que as empresas vão precisar de um assessoramento constante, e eu tenho certeza que, por uma tradição da nossa justiça brasileira, os tribunais, não sei se infelizmente ou felizmente, talvez felizmente, as cortes serão muito provocadas, porque na medida que o sistema iniciar a sua implementação, eu acho que as questões de constitucionalidade vão ficar mais aparentes, né, para o operador do direito e para quem, enfim, está no dia a dia. Então é isso, eu acho que as empresas têm que se preparar para um período de bastante desafio nos próximos anos. Perfeito, acho que as falas foram muito bem resumidas. A gente sempre fala para as pessoas, né, a questão da adaptabilidade, a resiliência enquanto nós seres humanos para agir na nossa vida, e acho que isso vai ter que também ser implementado para as empresas, conforme o Felipe falou. Muita inteligência, muita adaptação tecnológica, que nem a Ana comentou, acho que todos esses viéses são importantes. Como o Rafael mencionou, as empresas têm que estar antenadas e muito bem assessoradas, mais próximas, porque né, elas vão precisar de ajuda, tanto por uma questão consultiva, quanto por uma questão de acionar o judiciário, que exatamente. A reforma visa reduzir a judicialização, mas a gente sabe que na prática, tendo tantas nuances, a gente vai ter que recorrer para o judiciário. Então, é muito importante que as empresas estejam muito bem assessoradas. E eu, da minha parte, agradeço muito. Foi um bate-papo adorável, foi muito, muito bom poder aprender com vocês. E eu deixo meu convite de antemão, acho que a gente vai ter bastante questionamento, então eu aguardo vocês para o nosso próximo episódio. Para quem está nos assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativa lá a notificação para receber, né, os nossos próximos episódios, comece a nos seguir no Spotify. A gente agradece muito quem está nos assistindo e aguardem os próximos episódios.